e só para voltar a reforçar que esta sessão será gravada e, portanto, as vossas intervenções ficarão gravadas para eventualmente no final parte da sessão ficar pública. Se calhar também, mesmo antes de passar aqui a palavra ao António, só para dizer que isto é uma organização do Chapter HL7, mas que se junta aqui também digamos, uma organização de seminários que fazemos no Mestrado de Informática Médica da Universidade do Porto, e portanto acaba por ser um webinar com alunos que estarão por aqui. Ok, Ricardo. Avançamos? Então vá. Bem, em nome do Chapter HL7, também agradecer a presença de todos. Este é um evento conjunto com a Universidade do Porto, como o Ricardo já introduziu, no âmbito do mestrado em Informática Médica, e o Chapter HL7, da qual eu faço parte da direção, organizou mais este webinar. Este é um webinar interativo, no sentido em que queremos ter o vosso contributo, queremos ter as vossas questões. O nosso objetivo, porque vamos ter eleições muito em breve, é preparar um plano de trabalhos para o próximo biénio e, portanto, a próxima direção está a tomar boa nota, assumindo que as eleições vão decorrer já no final do mês e, a partir há uma lista candidata e, portanto, serão essas as pessoas que irão ser eleitas para dirigir o Chapter HL7 de Portugal e, portanto, edificar um conjunto de ações. Uma parte do que nós iremos fazer também tem a ver com o que podemos aqui discutir e que vamos discutir até noutros fóruns, nomeadamente na comunidade do Slack, onde estamos a lançar alguns reptos para criarmos aqui um conjunto de atividades e grupos de trabalho para dinamizar a atividade e a interoperabilidade em saúde. Pedir ao meu colega para irmos avançando agora aqui nos slides. Eu tenho aqui meia dúzia de slides muito rápidos só para introduzir o tema. Portanto, o tema de hoje tem a ver com o ponto de partida, digamos assim. Nós, de facto, devemos discutir as coisas antes de começar a trabalhar, devemos planear, e nós achamos que era boa ideia discutir o que é que nos falta, o que é que precisamos, como é que podemos promover, como é que cada um de nós pode contribuir socialmente, ou seja, independentemente das organizações onde nós pertencemos e o trabalho que desenvolvemos, como é que podemos todos dar um contributo para os standards e, neste caso, para um aspecto absolutamente crucial, a dimensão de interoperabilidade na área da saúde. E, portanto, eu vou começar por fazer uma introdução de 5 minutos apenas sobre o que é que estamos a fazer e em que medida é que todos podem dar um contributo e em que medida é que o Chapter pode ajudar as instituições de saúde e elevar a fasquia na prestação de cuidados, na segurança e na tomada de decisão, e como é que isso pode ser feito também em termos de cross-border e, nomeadamente, na União Europeia, agilizar todas estas questões da saúde. E eu queria-vos destacar... Há aqui alguém com o mic ligado. Queria dizer que, em termos de grandes objetivos, um deles tem muito a ver até com as vacinas, e eu queria depois partilhar convosco o que é que está a ser feito nesse campo já mais à frente, mas pronto, pedi ao meu colega para avançar. O Chapter do qual nós fazemos parte tem como base o HL7 Internacional, ok? É uma entidade que existe há mais de 30 anos, não tem fins lucrativos. Os seus membros são os representantes dos chapters de todos os países dos quais fazem parte, mais de 50 países, do mundo inteiro, todas as línguas, todos os credos, como eu costumo dizer, milhares de participantes. Nós somos o HL7 Chapter de Portugal. Também existe na Europa o HL7 Europe, que é no fundo uma associação dos chapters da Europa, mas que no fundo reverte em termos de organização à entidade principal, que é o HL7 Internacional. E estas entidades, no fundo, fazem a ponte com os governos, fazem a ponte com a indústria e fazem a ponte com os prestadores de saúde. Em termos de visão e de missão, é muito óbvia, não é? O que nós queremos é usar as tecnologias, usando as melhores práticas, usando os standards,
garantir segurança, para garantir a coerência dos catálogos, da semântica, criar normas para que, de facto, em termos de sistemas de informação, seja possível criar aqui uma baseline comum em que todos possamos tirar partido e evoluir de uma forma mais segura na prestação de cuidados e, portanto, podermos garantir que há uma verdadeira interoperabilidade nas diferentes dimensões, governativa, técnica, semântica, legal, entre regiões e às vezes até mesmo num ecossistema de uma própria organização dentro de um hospital. Em Portugal, o nosso chapter, nós começámos em 2016, portanto com a Constituição, 2016-2017, a Constituição do chapter, somos financiados pelos associados, portanto é a cota dos associados que permite que nós possamos depois edificar algumas iniciativas, temos de facto alguns custos relacionados com a representação do Chapter Real Centro Internacional, para podermos termos acesso às formações, termos acesso à documentação, participarmos nas reuniões, toda a propriedade intelectual que é produzida por nós e pelos chapters todos e pelo HL7 Internacional, e portanto esse fundo existe para podermos construir e edificar aqui as nossas iniciativas. Apoiar, seja a SPMS, seja os hospitais, sejam as empresas, até acho que todos nós, ou boa parte dos colegas que fazem parte e que são membros do Chapter HL7 Portugal, fazem parte da indústria ou fazem parte de hospitais, e portanto essa é a ajuda que nós podemos dar a desenvolver a comunidade. Criámos também uma comunidade no Slack que está a ser dinamizada para trocarmos experiências, para partilharmos questões técnicas, e portanto tudo isso serve ao propósito de promover, divulgar, dar a conhecer, garantir que as organizações que têm que investir em interoperabilidade, seja a contratar serviços, seja a comprar soluções para integrar no seu ecossistema de informação, usam as melhores práticas, têm os melhores requisitos para garantir que o fazem, protegendo o investimento e garantindo a proposta de valor, que é de facto usar o melhor possível dos sistemas de informação. Temos participado, na medida do possível, nos eventos e promovendo eventos como este hoje, já ao longo de vários anos, portanto não vale a pena entrarmos aqui em detalhes, mas a ideia é tentar fazer sessões de formação. Trouxemos pessoas internacionais com muita experiência para partilhar connosco os seus conhecimentos. Nós próprios estamos a tentar granjear aqui massa crítica para produzir eventos e para produzir grupos de trabalho. Esse é um dos objetivos que nós temos agora para o próximo biênio 2021-2022. E gostaríamos de contar convosco, ou seja, todos aqueles que, de boa fé, digamos assim, tenham vontade e tenham alguma disponibilidade, tal como nós, partilhar um pouco do nosso tempo pessoal para ajudar a comunidade e para ajudar no tema da interoperabilidade, e neste caso usando standards como o DAI, como o IHE, o HL7, são tudo áreas em que nós, no fundo, ou trabalhamos por nós, no caso do HL7, ou colaboramos com outros colegas e com outras associações para garantir a elevação e a normalização desse trabalho. E, portanto, todos os atores são bem-vindos, quer sejam do lado da indústria, do lado da prestação de cuidados, do lado das universidades, das escolas, os estudantes. Temos já muitos estudantes que participam e, portanto, fazem parte como membros. E muitas empresas, pronto. Aqui são estas empresas, são as principais entidades que fazem parte. Nós temos por objetivo duplicar estas entidades, porque obviamente há um interesse também por parte das empresas em participar, em promover ideias, iniciativas, para depois o grupo desenvolver em articulação, em termos de Portugal, mas também internacionalmente. Posso dizer que o Brasil tem avançado bastante nesta área e vocês podem se juntar a nós. Podem se juntar a nós, muito simples. Temos o website. No website está um formulário muito simples. É basicamente indicar o vosso e-mail e alguns dados para se poderem tornar membros e indicar se são membro individual, se são membro empresa ou se são estudante. Tudo isso tem um FII especial. E o FII basicamente é para ajudar a pagar estes custos de termos o site e as questões financeiras e a conta bancária e as contabilidades e tudo isso, mas é o mínimo indispensável para podermos, no fundo, ter uma base e podermos progredir. Contamos convosco, estamos nas redes sociais em vários fóruns, onde podem consultar para já. No Slack, por exemplo, a participação é individual e, portanto, não é preciso ser membro do chapter para participar, mas contamos com a colaboração de todos. O HL7 Europe
está a funcionar, tem 10 anos de vida, portanto, como veem, é uma entidade recente e, portanto, ainda o mês passado, no dia 25, salvo erro, edificaram um evento, só para partilhar convosco, sobre a arquitetura associada à implementação do certificado da vacina da Covid. Portanto, vejam a importância que tem termos estándares e normalizarmos o mais depressa possível uma coisa tão simples como um certificado que garanta que aquela pessoa que tem naquele registro que tomou a vacina, essa informação poder estar acessível em termos europeus. Okay? E seja fácil a um prestador que recebe um doente que é de França, mas que está em Portugal, ele conseguir saber informaticamente no sistema se aquele cidadão tem ou não tem a vacina. E isto é interessante e a vantagem aqui é o Health Europe promover eventos como aquele que aconteceu e está disponível online, portanto, se forem ao site conseguem aceder. Aliás, nós vamos disponibilizar esta apresentação no nosso site e, portanto, na parte pública, nos docs públicos podem aceder e o link está disponível se clicarem lá, acedem diretamente ao vídeo desta apresentação e podem ouvir como é que os chapters dos vários países estão a implementar em termos técnicos estas normas e essa é uma das mais-valias. Pronto, sem mais, queria-vos apresentar então as duas pessoas que vamos ter a colaborar agora aqui para conversar convosco. O José António Martins, no fundo, uma pessoa com muitos anos de experiência na área de interoperabilidade, representa aqui um bocadinho a indústria, é membro também do nosso chapter e membro da próxima lista, e do lado da universidade, vamos dizer assim, uma pessoa também muito dedicada à interoperabilidade, o professor Ricardo Correia, irá depois no fim, na segunda parte, moderar e tentar envolver-vos aqui numa discussão que esperamos profícua. Vamos ter um Mentimeter também para vos colocar algumas questões, depois no chat colocamos o ID e, portanto, tenham os telefones ou o website a jeito para responder a coisas muito simples, duas ou três questões, para depois termos aqui uma baseline para as próximas reuniões e para os próximos webinars e perceber como é que estamos a evoluir nesse campo. Portanto, se acharem por bem e interessante, gostamos muito de ter o vosso apoio como membros ou simplesmente como interessados através da comunidade Slack ou do próprio LinkedIn, mas o Slack é mais prático para este efeito. E vamos ter eleições já no fim deste mês e, portanto, uma nova direção para fazer desenvolver e ajudar em termos de standards. Sem mais, eu passo a palavra ao meu colega António Martins para avançarmos. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos pela vossa presença. É muito interessante podermos ver a quantidade de pessoas que estão presentes neste webinar organizado pelo HL7 Portugal, uma entidade sem fins lucrativos e que pretende promover a interoperabilidade na área da saúde. Precisamente, cabe-me a mim fazer, digamos que aqui umas introduções e uma conversa sobre o que é a interoperabilidade e dar-vos, se calhar, mais do que uma explicação detalhada, mais suscitar alguns temas que sejam interessantes após estes 20 minutos mais ou menos que eu vou gastar a falar sobre a interoperabilidade, o que é que nós temos, o que é que nos faz falta essencialmente. Depois, isto são teasers para promover, digamos que o diálogo e a discussão, que depois será moderada pelo professor Ricardo Correia, juntamente com um pequeno questionário que também vamos fazer para, digamos que as pessoas se consciencializem de quanto afinal poderão saber sobre interoperabilidade. Vamos então começar. Portanto, o que é interoperabilidade? A interoperabilidade, há um chavão dado pelo IMS, num parágrafo, a capacidade dos sistemas serem capazes de, e a primeira parte importante, trocar e aceder informação. Esta é considerada um pilar essencial, chama-se a interoperabilidade funcional. É, portanto, a capacidade que eu tenho de, entre dois ou mais sistemas, ser capaz de enviar e receber informação dos demais. Mas depois existe uma segunda parte que vem já a seguir, que fala sobre integrar e cooperativamente utilizar os dados. Cooperativamente utilizar os dados implica que eu não só recebi os dados, eu tenho que ser capaz também de os entender. E agora aqui é que está a dificuldade, porque, por exemplo, vocês sabem que o idioma natural, por exemplo, o português ou o inglês, tem imensas ambiguidades e pelas mesmas palavras eu posso ter noções ou conceitos que são diferentes. Então, afinal, não é assim tão fácil de conseguirmos entender conceitos e entender cooperativamente o mesmo que outra entidade, outra pessoa, outro sistema está a querer dizer, talvez seja um desafio, e é certamente um desafio. Esta parte designa-se por interoperabilidade semântica.
Mas quantos níveis de interoperabilidade há? Existem uma grande discussões sobre estes temas, mas nós, adotando a continuidade da definição dada pelo IMSS, existem 4 níveis de interoperabilidade. Uma interoperabilidade fundamental, nível 1, em que basicamente é a permissão de interligação entre sistemas, por forma a que eles enviem e recebam a informação simplesmente. Portanto, se os sistemas são capazes de enviar informação para outros, a informação que eles recolhem dos utilizadores e enviam-nas para demais sistemas, então são capazes de enviar dados, e se eles são capazes de receber dados de outros sistemas, então é garantido que esse sistema está em interoperabilidade fundamental nível 1. A seguir temos o segundo nível, que é o nível estrutural. Se o formato dos dados e a sintaxe em que esses dados que são transmitidos, enviados ou recebidos, têm realmente um formato que esteja previamente definido, entendível por quem envia e entendível pelo receptor, então atinge-se a interoperabilidade nível 2. A interoperabilidade nível 3, então, fala sobre os modelos comuns que permitam identificar ou codificar os dados. Por exemplo, se eu falar sobre uma determinada patologia, então, mas esta patologia tem que ser um conceito, uma noção, a palavra em si pode ter muitas das vezes múltiplos entendimentos fora da área da saúde e, portanto, é necessário focar. Como? Tem que haver uma lista, uma terminologia própria, essa terminologia própria é, portanto, uma codificação da informação numa estrutura em que tanto quem envia como quem recebe tem que entender o que é aquele termo codificado, certamente que terá que ser codificado, tem que ter um código único que represente apenas um conceito que seja não ambíguo. Por último, o nível organizacional, que faz com que a interoperabilidade possa também representar-se a outros níveis, nomeadamente a nível da governação, ao nível das políticas implementadas entre as estruturas dos vários sistemas envolvidos na comunicação, aos níveis sociais e organizacionais. Tudo isto para facilitar o uso da comunicação. Portanto, estes são os pilares essenciais da interoperabilidade. E como é que nós conseguimos que a interoperabilidade seja realmente promovida? Há um problema, mas quem é que diz que eu tenho que comunicar da forma que eu disser? Ou como é que o próximo eu tenho que comunicar com a forma como o outro comunica para mim? E, portanto, se eu comunicar em português e o outro quiser comunicar em inglês, a comunicação fica difícil. Então, qual é a possibilidade de nós chegarmos a um entendimento? O entendimento habitualmente é existir uma terceira parte, uma entidade que emite normas e que diz que a comunicação nestes termos, por exemplo, na saúde, para a comunicação de dados, poderá ser feita recorrendo a uma determinada estrutura, formato de dados e estrutura de codificação e sintaxe. Logo, a partir daí existe uma norma. Então, nada mais, nada menos, o melhor é que o emissor de dados adote a norma, assim como o receptor de dados, por forma a que seja esta a terceira entidade que está a regularizar como é que a informação é comunicada. Portanto, as normas são extremamente necessárias e são a única forma de haver um acordo claro de adoção de uma determinada prática que se deverá considerar a melhor prática. Vejam um problema que nós temos. Na verdade, por exemplo, se vocês repararem para o dia-a-dia, cá em Portugal nós vemos facilmente que as tomadas de ligação de corrente elétrica são sempre as mesmas, mas nem no mundo inteiro isso não chegou a ser uma norma absolutamente única. Na verdade, existem pelo menos umas 12 normas espalhadas pelo mundo que determinam como é que uma ficha se liga a uma tomada. E, portanto, no fundo, a única coisa que está a tentar é fazer partilhar a eletricidade. A própria eletricidade não é igual em todo lado. Portanto, realmente existem várias normas, mas nem todas são adotadas por igual forma em todo o lado. E isso é um desafio para quem está a tentar desenvolver sistemas que tentam comunicar e enviar informação contra outros que pretendem recebê-la e que estão potencialmente em países diferentes. Mas nós precisamos de interoperabilidade? A resposta é clara, a interoperabilidade é uma das chaves do progresso para melhorar os cuidados da saúde. Permite-nos reduzir os custos que temos associados aos sistemas de informação, permite-nos melhorar a tomada de decisão clínica, já que se nós temos mais informação e conseguimos agrupar essa informação num sistema capaz de inventar novas formas de apresentar aos utilizadores e de criar novas formas de tomar decisões clínicas na área da saúde,
ou na área da medicina, então certamente que se vai fazer progressos na área da medicina e tem sido no último século, no século XXI e mesmo no século XX, houve um avanço impressionante na área da medicina devido precisamente à emergência das tecnologias de informação. Portanto, também vai claramente, a saúde individual vai claramente ser impactada e também a saúde pública, que é hoje em dia um dos temas que está em grande enfoque. E, portanto, aquilo que se chama o chavão, que ultimamente se tem utilizado, a transição digital, é realmente concretizável através da interoperabilidade. E, portanto, a interoperabilidade é um termo extremamente importante. Mas pensem vocês, existe uma quantidade enorme de aplicações utilizadas num ambiente da área da saúde por um prestador, seja ele hospital, centro hospitalar ou cuidados primários, centros de saúde, etc. Todos eles têm imensas aplicações. Todas as aplicações produzem informação, todas as aplicações gostariam de recolher ou receber informação para complementar ou evitar recolher novamente ou perguntar mais informação aos profissionais, fazendo-os gastar tempo. Portanto, é realmente um problema de que as aplicações que produzem informação, muitas vezes, não são aquelas que realmente precisam da informação, apenas a recolhem e têm uma dificuldade que surge muitas das vezes, que é não transmitir esta informação de forma precisa, segura e de acordo com os pilares da interoperabilidade que foram vistos atrás. Por outro lado, então, uma aplicação que precisa da informação, muitas das vezes não a tem ou não a sabe receber, e se a tivesse, então, seria capaz de formatá-la de uma forma mais adequada para o objetivo a que está definida. Por exemplo, imaginem que, apesar de haver dados do doente, uma aplicação específica de cardiologia que receba os dados dos doentes e todos os dados clínicos, não só mostra os dados clínicos gerais do doente, mas consegue eventualmente formatar a informação específica para um profissional que esteja na área da cardiologia, portanto, fazer um pós-processamento a informações já recolhidas, quem sabe uma correlação dos dados do laboratório com as notas de admissão ou com notas feitas em outros internamentos que possam ter surgido. Portanto, claramente, a correlação de informação recolhida por outros sistemas é extremamente importante. Portanto, correlacionar informações de várias origens é uma atividade que as aplicações precisam cada vez de fazer mais e, portanto, precisam de receber dados e ter uma interoperabilidade cada vez mais intensa. Peço-vos para vos focarem a vossa atenção em como é que nós entendemos uma partilha de dados. Imaginem que existe uma informação chamada dado e que aqui em inglês será data. E, portanto, esta informação, data, será um conceito, um dado. Este dado pode ser transmitido através de uma mensagem de interoperabilidade para uma aplicação número 1. E eu vou aqui ligar aqui um... Portanto, esta aplicação número 1 recebe esta informação, sabe que o dado é recebido e pode processá-lo e apresentá-lo, por exemplo, aqui em itálico e amarelo, portanto, fazendo um processamento adequado para a aplicação azul. Mas imaginem que a aplicação amarela também recebe a mesma informação, o mesmo dado, e como sabe interpretar esta informação, então pode adaptar o seu processamento por forma a mostrar a mesma informação de uma forma ligeiramente diferente, aqui simbolicamente representada por um tipo de letra diferente e uma cor azul em vez de amarela. Isto é um claro cenário de interoperabilidade. Imaginem à direita um cenário onde não existe interoperabilidade, em que nós temos uma situação em que o dado, lamentavelmente, não é entregue às duas aplicações, mas sim só a uma. Essa aplicação consegue fazer um processamento de determinada informação, mas a aplicação 1 vai fazer apenas uma chamada à aplicação 2. Quer dizer que a aplicação 1 não tem este dado, não sabe lê-lo, nunca o recebeu e a única coisa que faz será, digamos que, abrir uma janela para a aplicação 2, permitir que o utilizador veja a aplicação 2 de alguma forma, mas nunca soube nem sabe o que é o dado. Este é um problema que habitualmente engana muitas pessoas, pensando que existe interoperabilidade quando fazem, por exemplo, chamadas por URL de uma aplicação A a uma aplicação B, e isto, na verdade, não tem partilha de dados. É meramente um conceito de acesso a dados. O que podemos e devemos fazer para melhorar ou implementar a interoperabilidade na área da saúde? Claro, estamos a falar na área da saúde. Portanto, devemos melhorar os nossos conhecimentos, entender o que é a interoperabilidade, tanto seja a nível pessoal, eu como pessoa, seja a nível empresarial, as empresas devem entender o que é a interoperabilidade, devem formar as suas pessoas nessa área, assim como as instituições e os prestadores devem entender o que é a interoperabilidade e promovê-la. As pessoas devem e podem se certificar, ter formação, podem e devem, e na nossa área temos um grande caminho a percorrer relativamente à participação em redes sociais, interação entre as pessoas,
de escolhermos o que é melhor para nós em Portugal. É esse um dos papéis fundamentais do HL7 Portugal, já que o HL7 Internacional decide o que é melhor de uma forma genérica para o mundo, mas nós podemos ter questões que são específicas e para isso deveríamos ter participar em redes sociais e escolher quais é que são os desígnios que nós queremos para as nossas aplicações na área da saúde em Portugal. Devemos entender as normas e, principalmente, se nos aparecer um problema de interoperabilidade, não queremos inventar a roda, queremos sim descobrir como é que os outros fizeram esta invenção da roda e nós queremos reimplementá-la ou, quem sabe, contribuir para que esta roda que os outros inventaram até fique melhor. E, portanto, não se reinventar a roda é uma estratégia que devemos aprender a fazer, apesar de que muitas das vezes nós somos impelidos a fazer uma invenção de uma implementação de uma solução que nós gostamos, mas nem sempre essa é a melhor solução. Claramente, como o Carlos já falou, ser membro do HL7 Portugal, que é uma entidade sem fins lucrativos e cujo único objetivo é o da promoção de interoperabilidade, será uma solução que as pessoas devem tentar implementar e ajudar a criar o lobby, criando boas políticas e sabendo identificar e rejeitar as más políticas que estão implementadas ou que possam ser propostas por entidades e que, em vez de promover a interoperabilidade, muitas das vezes nos fazem divergir do objetivo a que devemos estar inicialmente focados. Como é que realmente as pessoas podem contribuir? As pessoas podem contribuir promovendo a interoperabilidade, participando nos eventos, nestes webinars, cursos que possam existir sobre HL7. No lado esquerdo vocês encontram os cursos que vão agora ser feitos ou os eventos que vão ser realizados no futuro mais próximo pelo HL7 Internacional. O próprio HL7 Portugal está agora a começar a tentar se focar na capacidade de promover formações em Portugal exclusivamente para a área de interoperabilidade e começamos com estes webinars. As pessoas deveriam ou poderiam contribuir participando nos workgroups nacionais. Os workgroups nacionais são a possibilidade de nós discutirmos um tema de interoperabilidade e percebermos como é que realmente em Portugal deveria ser feito uma determinada interoperabilidade. Portanto, haver recomendações portuguesas relativamente à interoperabilidade e nós hoje em dia estamos a sugerir que isso seja feito através da plataforma Slack. Tem aqui o link e é perfeitamente aberto a toda a gente, todos podem contribuir. Nos workgroups internacionais e na votação de normas, como é óbvio, será a nossa obrigação, o nosso conhecimento, a nossa experiência ser levada até às plataformas internacionais de onde se discutem as normas internacionais e dar o nosso contributo, claramente. Vou agora focar-me no o que é que cada pessoa pode beneficiar e vou focar-me sobre cada uma das funções, ou seja, a pessoa como indivíduo ou uma pessoa que seja um funcionário de informática ou uma pessoa que seja um profissional de saúde. Então, mas quais são os benefícios da interoperabilidade para mim como indivíduo? Bem, claramente eu posso e devo adquirir cultura individual, vou ter mais formação, mais leitura, sou capaz de participar melhor nas temáticas da interoperabilidade em saúde, claramente. Portanto, serei um entendido na matéria e se eu for um perito na matéria, claramente tenho reconhecimento na área onde estou a trabalhar ou onde estou a estudar. E, portanto, é extremamente importante ter reconhecimento, ser perito na matéria e, claramente, traz-nos um sentimento de participação e uma participação numa causa importante como é a questão da saúde em todos os países e principalmente também em Portugal. Como profissional de saúde, quais são os benefícios da interoperabilidade? A informação está mais disponível, menos espalhada, as aplicações passam a focar-se mais e mostram a informação adaptada à profissão e, digamos que, ao objetivo para onde aquela aplicação em particular está desenhada. É uma aplicação capaz de correlacionar muito mais informação do que aquela que apenas recolheu. E, portanto, a informação é reutilizada e especializada aos objetivos de qual é o utilizador que está a utilizar estes dados. Portanto, vai facilitar melhores tomadas de decisão, logo melhorando os cuidados gerais de saúde que estão a ser prestados. E, portanto, poupa-se tempo no acesso à informação claramente, já que a informação está recolhida e centralizada num só ponto, que é aquele onde o utilizador está a ver e não é obrigado a andar entre 10 ou 20 aplicações. E isto também traz outras vantagens a nível da segurança e da rastreabilidade das ações, já que num sistema interoperável, aquilo que são as operações realizadas pelos utilizadores podem e devem ficar não só
as suas ações são feitas com base num perfil de segurança que está a ser partilhado entre as várias aplicações, como as suas ações são registadas num repositório, poderá ser registado num repositório próprio, onde ficam registadas as operações de cada pessoa que utilizou, registou ou acedeu a determinados dados de saúde de um utente. E o que é que seriam os benefícios para mim como um profissional de informática num prestador de cuidados de saúde? Vamos considerar um informático de um hospital. Vai claramente poder usufruir e fornecer aos seus utilizadores, os profissionais de saúde, aplicações mais amigáveis e interoperáveis, menor gestão aplicacional, claro, vai ter aplicações que passam a informação de forma mais fácil, vai ter um sistema centralizado de auditoria, provavelmente, de logs centralizados, como é uma possibilidade, e uma das coisas essenciais, vai poder fazer cadernos de encargos a requerer determinados requisitos com base em normas de interoperabilidade que lhe simplifica a vida e, portanto, não tem que fazer coisas, especificações demasiado extensas. Basta, por exemplo, dizer que uma determinada aplicação tem que ser compatível com um perfil de IHE determinado e que imediatamente isso tem como pré-requisitos dezenas de questões de interoperabilidade e, portanto, simplificando a escrita de cadernos de encargos e aumentando o enfoque daquilo que está a ser especificado para os fornecedores mais tarde fornecerem. E outra coisa que tem estado a surgir são as tecnologias de middleware, portanto um software intermediário de todos os outros, em que este software recebe e manda para todos os necessários a informação que está a ser partilhada na instituição de saúde, logo fazendo com que haja um ponto central de onde toda a informação flui, onde ela chega e de onde ela sai, e que o informático é capaz de controlar e de fazer alterar e agulhar para outras direções, dando-lhe um poder muito superior àquele que existia num cenário mais clássico, onde não existem middlewares de interoperabilidade. Como profissional de tecnologias de informação num fornecedor de soluções para a saúde, obviamente que essas pessoas, se tiverem com as soluções adequadas à interoperabilidade, podem dispor de soluções mais vendáveis, soluções que podem facilmente ser internacionalizáveis, integráveis com outros fabricantes, claramente, porque se cumprem determinadas normas de interoperabilidade e os demais também o fizerem, é muito mais fácil integrarem as aplicações umas às outras, logo reduzindo os custos em geral. Obviamente que isto contrabalança com o problema do aumento da complexidade que pode trazer, obrigar a determinada empresa a ler umas normas e implementar as normas mais do que inventar uma solução. Mas inventar a solução no long term traz um custo geral de propriedade superior e, portanto, no geral, existe claramente uma redução de custos para um fornecedor de uma solução de tecnologias informáticas para a área da saúde. E, portanto, surgem também muitas outras novas oportunidades de produtos, de áreas que ainda não foram pensadas, onde realmente é possível fazer o fornecimento de novas soluções de tecnologias de informação. Onde é que eu posso chegar com a interoperabilidade? Bem, eu posso chegar muito longe. Como indivíduo, posso chegar, por exemplo, estudante, a fazer um mestrado ou fazer um doutoramento ou ser um perito na matéria, o que é algo que nós precisamos imenso. Nós precisamos de pessoas que saibam o que é interoperabilidade e como ela se implementa. É uma matéria complexa. Uma das coisas que nós temos visto é que as pessoas nem sequer têm uma noção clara do quanto há para aprender a interoperabilidade. E nós hoje vamos ajudar a que as pessoas tenham essa percepção um pouco melhor. E, portanto, é onde eu posso chegar a tomar melhores decisões, a entender as motivações e as complexidades que estão envolvidas com a interoperabilidade e, como profissionais, por exemplo, de saúde, num prestador de cuidados de saúde, a ser capaz de requerer as normas de interoperabilidade nos cadernos de encargos, a fazer a força na direção certa para que os fornecedores possam fornecer soluções interoperáveis, em vez de oferecer as soluções que eles querem, e, como profissional de tecnologias de informação, eu posso, por exemplo, estar certificado, demonstrando os meus conhecimentos. Por exemplo, o HL7 Internacional tem o chamado Certified Badge, que é quando uma pessoa foi a um determinado curso de formação e fez um exame de qualificação, lhe adjudicado um badge de Certified e, portanto, a pessoa pode dizer que está qualificado para trabalhar, por exemplo, neste caso, como o badge que vem à direita, em HL7 versão 2. Também existem DICOM Conformance Statements que os profissionais de TI deveriam emitir para todos os dispositivos médicos que produzam imagem médica, ou na área de interoperabilidade mais geral existem os IHE Integration Statements. E, portanto, nós podemos chegar a ter um portfólio de sistemas de informação com um futuro mais garantido e interoperável.
Basicamente estas eram as introduções que eu queria dar-vos, uma noção muito geral, umas ideias para vocês poderem dialogar e precisamente uma das coisas que nós queremos que as pessoas se consciencializem é de quanto haveria para aprendermos sobre interoperabilidade, quanto é o horizonte que temos pela nossa frente. E para isso achamos que a melhor ideia seria se calhar fazer um survey. Vou agora passar a voz ao professor Ricardo Correia para vos explicar, mas grosso modo nós achamos que se vocês gastarem aproximadamente 2 minutos por cada uma das partes do nosso inquérito, um inquérito sobre palavras-chave que são utilizadas em interoperabilidade, e estas palavras-chave têm conceitos, termos e normas associadas a elas, mas basta que vocês, se souberem o tema que está a ser descrito no inquérito, marquem-no como eu sei sobre este tema. E se chegarmos ao fim deste inquérito que vos vamos colocar como um desafio, vamos ver, ou pelo menos vamos nos aperceber do quanto nós consideramos saber agora sobre interoperabilidade e talvez, imagino eu, o quanto ainda temos por aprender na área de interoperabilidade. Professor Ricardo Correia, muito obrigado a todos. Muito boa tarde novamente. E portanto, eu vou agora, tal como prometido, vou parar a gravação para estarmos todos, vamos dizer assim, um pouco mais à vontade com a questão